Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Esse é mais um Dúvidas Mediúnicas, um programa do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, que procura responder dúvidas sobre a mediunidade. E a pergunta de hoje é: qual a função da mediunidade de evidência na reunião mediúnica? Para começar, nós precisamos deixar bem claro que qualquer mediunidade ela precisa passar pela avaliação das comunicações que ela fornece. E a respeito da mediunidade de evidência, nós não podemos avaliar os espíritos apenas pela imagem que ele aparenta, que ele busca mostrar para nós, mas sim pelo conteúdo da comunicação que ele dá, pelas palavras que ele fala, pelo conteúdo das palavras que ele diz. Os médiuns videntes são aqueles que conseguem ver os espíritos. E dentro dessa vidência, para ser considerado um médium vidente, tem algumas variações. Tem alguns que só conseguem ver os espíritos quando eles são invocados, ou seja, quando estão no centro espírita, no ambiente controlado, e tem outros que conseguem enxergar, como era o caso de Chico Xavier, o tempo todo, né, no dia a dia, como se fossem pessoas mesmo. Durante a reunião mediúnica, os médiuns videntes, eles podem contribuir ajudando o dirigente quanto ao caráter do espírito que está comunicando. Porque às vezes o dirigente ele não é um médium vidente, então ele não enxerga a comunicação que está sendo dada ali. Se um médium vidente consegue perceber que o espírito que está se comunicando ele está debochando da reunião e não deixa, além de debochar, às vezes ele começa a enrolar a comunicação dele de maneira a atrapalhar o andamento da reunião. E quanto mais tempo ele se mobiliza para dar a comunicação dele, mais tempo ele está tomando da reunião. E nisso ele está ele não permite que outros espíritos que também são necessitados possam ser ajudados ali naquele momento. Então, se o médium vidente consegue ter essa percepção disso, de que é um espírito que está querendo causar, o que ele pode fazer, o médium vidente? Ele chega até o dirigente e comenta com ele: olha, eu estou percebendo que esse espírito aí, ele não está de boa intenção, ele está querendo causar, está querendo atrapalhar a reunião. Então ele avisa o dirigente. Por quê? Porque o dirigente é o responsável pela reunião. Então ele quem irá decidir se vai solicitar para o doutrinador encerrar aquela comunicação ou se vai continuar aquela comunicação. Então o papel no médium vidente seria apenas de dar um alerta. Outra ajuda que o médium vidente também pode ser muito útil para a reunião mediúnica é de que ele pode encorajar tanto os médiuns psicofônicos quanto os psicográficos, que ainda estão inseguros ou são inexperientes quanto à sua tarefa. Então, às vezes, um médico ali para poder dar a comunicação, ele fica com receio de achar que aquela comunicação, aquela influência está sendo dele mesmo e não de um espírito, ou um médium escrevente, né, o psicógrafo, ele também está com medo ali de escrever determinada coisa porque ele acha que aquilo
é dele mesmo, então o médium vidente ele pode ajudar esses médiuns e até mesmo o doutrinador, se o doutrinador estiver inseguro ou estiver com medo de dialogar com os espíritos, o médium vidente ele pode aconselhar, ele pode dizer assim para esses médiuns que estão receosos e inseguros: olha, confia no seu trabalho, você não está sozinho, tem alguém que está te auxiliando. Isso ele diz quando ele percebe que realmente tem um espírito perto daquela pessoa querendo se comunicar, ou que está perto querendo amparar, auxiliar no trabalho. Então, ele pode dar essa informação, de preferência de maneira individual, para aquele médium que ele percebe que está com dificuldades no exercício da sua tarefa. E é importante dizer aqui que não é porque o médium vidente ele não está vendo um espírito se comunicar por determinado médium, que aquela comunicação não tem nenhum espírito se comunicando ali, que é uma comunicação, digamos assim, anímica, né? ou que é o próprio médium que está dizendo aquilo. Porque às vezes os benfeitores espirituais, dependendo do caso do espírito, que pode ser muito sofredor, os benfeitores espirituais acabam não permitindo que esse espírito ele se manifeste para o médium vidente. Então ele não fica, ele não aparece para a mediunidade dele. E assim como ocorre com os médiuns de psicografia, que não escrevem igual a mesma mensagem a respeito do mesmo tema, com os médiuns videntes pode ocorrer da mesma forma, porque, vamos colocar aqui um exemplo, 3 médiuns videntes, cada um vai conseguir ver o espírito de uma maneira, de uma forma. Por quê? Porque cada um sintoniza numa faixa evolutiva que possui, né? Cada médium tem a sua faixa evolutiva e de percepção para os espíritos, assim como os médiums psicográficos têm um vocabulário, cada um tem o seu vocabulário próprio para poder se comunicar, para poder escrever, para descrever aquilo que eles conseguem ser intuídos. Então, os médiuns videntes, nós não podemos, se tivermos mais de um na reunião mediúnica, nós não podemos dizer que apenas um está certo naquilo que viu e o outro está errado. Cada um consegue avaliar e perceber a comunicação de um ângulo diferente, de uma maneira diferente. No livro dos médiuns, nós encontramos uma orientação muito interessante a respeito dessa mediunidade de evidência, porque muitos de nós queremos ver para poder crer, né? Digamos assim, aquela síndrome de Tomé, né? Que Tomé não acreditou que Jesus teria aparecido para os outros apóstolos. E aí ele falou, não, eu só vou acreditar quando eu botar o dedo na ferida que está na mão de Jesus. E aí até que Jesus, numa outra oportunidade, aparece para ele e diz, pode tocar. E ele diz assim, feliz daqueles que creem sem precisar ver. Então aqui a orientação do livro dos médiuns é a seguinte: quando o germe de uma faculdade existe, ou seja, quando a semente de uma mediunidade ela existe em alguém, ela vai se manifestar por si só, de maneira natural. E é preciso que nós contentemos com aquela que Deus nos deu, sem procurar o impossível. Porque
querendo ter muito, arriscamos a perder o que temos. Então, a orientação do Livro dos Médiuns aqui é: contentemos com a mediunidade que nós temos. Na maioria das vezes, nós mal conseguimos educar aquela mediunidade que nós já temos. O que dirá se tivermos várias? E como uma curiosidade aqui, eu queria dizer que Chico Xavier tinha várias mediunidades, inclusive de efeitos físicos, né? Que ele tinha o ectoplasma, ele liberava o ectoplasma para que os espíritos se materializassem e aparecessem para serem vistos. Só que Emmanuel, seu orientador espiritual, solicitou que Chico abandonasse essa mediunidade, essas experiências que ele estava fazendo naquele momento, e que ele se dedicasse para a psicografia, que era o compromisso dele, e que seria a mediunidade que ele conseguiria ser mais útil para todos nós, né? E tanto é que se confirmou esse apontamento de Emmanuel, que Chico psicografou 536 livros. Espero que esse programa de hoje tenha auxiliado vocês a respeito do tema. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Até semana que vem, e que assim seja.